Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite. Ah, legal, você comprou outra edição, legal. Nova Professor, Fronteira. é que eu estava todo perdido lá, falei, não vou passar mais aquela vergonha, não. Ah, legal teu livro físico, eu acho bacana. Tem gente que não se adapta bem, né, aos PDFs. Bacana. Então, Outra foi coisa, outra meu caso experiência nessa última aula. Eu mesma adoro livro físico. Eu também tenho uma relação afetiva com livros. Eu também adoro o cheiro de livro, página, sublinhar. Eu adoro isso. Uhum. Tem essa liberdade de anotar, sublinhar. Eu também acabo com muitos livros. Eu adoro. Legal. Ele conseguiu uma outra edição, né? Talvez haja pequenas divergências, mas interessante. A gente pode comparar, inclusive, os textos. Beleza, começou a gravação. Tá tudo certo, a gravação. Vamos esperar o professor César, porque a presença dele é importante para a gente. E aí a gente começa. Quando a Fabiana chegar na reunião, se ela chegar, a gente passa a palavra para ela. Vocês conseguiram ler os parágrafos? Tiveram tempo de ler? Confesso que não. Tá corrido, né? Tá o momento do semestre. Eu consegui ler até o 8. Até o 8 deu para ler alguma Até 8. Uma olhada agora aqui. Mas deu para pegar alguma coisinha aí. Alguma coisinha, né? Legal. Nada, deu para... Pode falar, Carlos. Deu para pegar alguma coisinha, né? Leu até o 8, mas deu para pegar alguma coisinha. Bacana. Deu para pegar alguma coisa. Alô, tá me ouvindo? Acho que o Kaique falou. Fala aí, Kaique. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, dá para te ouvir, sim. A Fabiana enviou um e-mail agora há pouco não, né? Quase 6 horas, dizendo que ela acha que ela não vai conseguir chegar a tempo. Eu vi o e-mail. Vamos conversando, e aí se ela chegar depois, a gente passa a palavra para ela. Minha câmera não tá funcionando. A câmera que você comprou lá? Tava funcionando até agora parou de funcionar. Conseguiu resolver lá as questões, César? Pronto. A Fabiana que... Eu só precisava fumar um pouco. Bom, faz parte. A Fabiana, que seria a aluna responsável por iniciar a discussão, está enrolada com o trabalho lá, talvez não muito. Eu vi a mensagem dela. Beleza. A gente começa discutindo, e se ela chegar, a gente passa para ela. Tranquilo. É um trabalho em grupo mesmo. Eu faço a sugestão, já que a coordenação do negócio hoje é do Alan, já que a Fabiana não apareceu, o Alan assume a tarefa, né? Ele lendo o texto e discutindo, né? Beleza, não, vamos lá, vamos discutindo juntos, hein? Eu vou desligar o microfone em barulho. Entendi o que você falou. Acho que tá dando conflito. Conflito de... Beleza, se puderem fechar, a gente vai liberando conforme formos falando. Então, beleza. Então, vamos fazer assim, eu começo a ler os parágrafos, e aí a gente discute um pouco, passa para o próximo, a gente vai seguindo assim, então. Vou começar a leitura do parágrafo 7. É do 7 ao 11 hoje, né? Então, beleza. Vou começar do 7 lá. Acho que vocês estão com um texto aí. 7. Ninguém pode negar que o homem
como os outros indivíduos, se esforça por conservar o seu ser. Se pudesse conceber algumas diferenças, deveriam provir de possuir o homem uma vontade livre. Mas, quanto mais o homem é concebido por nós como livre, mais somos obrigados a julgar que deve necessariamente conservar o seu ser e possuir-se a si mesmo. Seja quem for que não confunda a liberdade com a contingência, conceder-me-á isto sem dificuldade. A liberdade, com efeito, é uma virtude, quer dizer, uma perfeição. Consequentemente, nada do que atesta impotência no homem se pode relacionar com a sua liberdade. Por conseguinte, o homem não pode, de maneira alguma, ser qualificado como livre, porque pode não existir ou porque pode não usar da razão. Não pode ser senão na medida em que tem o poder de existir e de agir segundo as leis da natureza humana. Portanto, quanto mais consideramos que um homem é livre, menos podemos dizer que ele não pode usar da razão e preferir o mal ao bem. E assim Deus, que é um ser absolutamente livre, conhece e age necessariamente. Isto é, existe, conhece e age por uma necessidade da sua natureza. Não oferece dúvida que Deus haja com a mesma necessidade com que existe, do mesmo modo que existe em virtude de uma necessidade da sua própria natureza. Age também em virtude de uma necessidade da sua própria natureza. Quer dizer, com uma absoluta liberdade. Bom, vamos lá discutir, né, ressaltar alguns pontos. Eu fiz algumas anotações aqui, mas deixa eu perguntar para os alunos presentes se algo provocou eles, se surgiu alguma curiosidade, fizeram alguma anotação, gostariam de comentar alguma coisa. Vocês gostariam de lançar alguma coisa para a gente pensar e discutir? Professor, lá vai. Fala aí, Paulo. Então, o que eu lembrei agora de Sócrates, né, de Aristóteles, que sempre colocaram essa parte da liberdade referente às suas convicções, né? Aqui, pelo que eu percebo, Spinoza ele faz um paralelo de liberdade, né, do ser livre, e ele condiciona isso a Deus, né? Então, pelo menos é o que fala aqui, né? Ó, Deus que existe de um modo absolutamente livre, pense e age necessariamente da mesma maneira, quero dizer. Então ele faz um paralelo, né, de liberdade e a existência de Deus. Pelo menos é o que eu entendi aqui. Legal. Relacionar com Sócrates e Platão parece um grande salto, né? Um grande salto. Mas, sem dúvida, que a questão da liberdade apareceu com força aí. Pensar a liberdade do homem, né? Não, eu digo no sentido que eram pessoas prontas a morrer para ter a sua liberdade, né, naquilo que acreditavam, né? Nesse sentido, eu prefiro morrer livre do que ter minha consciência, não poder dizer o que penso, né? Sim, sim. Eu até lembro que René Descartes... Enquanto postura, sim. Dá para associar as posturas. Mas, em termos de pensamento, é uma diferença gigantesca, né? Em termos de pensamento, em termos de construção conceitual. Mas eu entendi a postura, né? A postura de ambos os filósofos se assemelham. Entendi a postura. Mas a questão da liberdade é interessante. Apareceu aqui. Que cabe uma questão, né? O homem é livre, não é livre? E de que modo o homem pode ser livre? Né? Acho que essa discussão apareceu aí. O Carlos queria falar alguma coisa? Eu vi que ele liberou. É que eu estava analisando um trecho aqui do texto, aqui eu achei interessante essa questão que ele coloca bem no comecinho ali, consequentemente, nada do que atesta a impotência do homem pode relacionar com a sua liberdade. Aí ele escorre aqui no outro, na sequência aqui,
eu achei interessante essa colocação. O homem não pode, de maneira alguma, ser qualificado como livre, porque pode não existir. Eu entendi esse pode no sentido da capacidade, da possibilidade dele não existir. E também porque pode não usar a razão. Ou seja, a possibilidade que ele tem de não usar a razão. Se há a ideia de possibilidade, há também a ideia de que ele use a razão. Então é interessante essa colocação no sentido de não dizer, de não ter como qualificar esse homem livre pelo simples fato de ele não ter o domínio da sua própria existência e também dele não ter o domínio de não poder usar a razão, né? Não ter essa capacidade. Ou seja, achei esse trecho aqui muito interessante. Legal, eu achei que você tocou num ponto interessante aí. A existência de um indivíduo, e ele começa ali, né, usando a palavra indivíduo, lá no começo do parágrafo 7, não é necessária. Ele pode ou não existir, acho que é isso que ele está dizendo, né? Então não se pode dizer que ele é livre, que essa existência é livre. Ela pode ou não existir. Ele vai associar a liberdade com natureza, que é uma palavra forte para quem usa para Deus também. Mas eu acho melhor ficar com natureza até. Eu acho que explica mais, é um termo mais explicativo. Mas a existência de um indivíduo não é necessária. Ele pode ou não existir. E por isso não podemos dizer que ele é livre. A conclusão dele é que não se pode dizer de maneira alguma que o homem é livre, né? É interessante essa discussão. E interessante que no começo ele não equivale homem com indivíduos. Ele fala, ninguém pode negar que o homem, como outros indivíduos, há indivíduos não humanos, então. E parece que ele está falando aqui dessa existência individual mesmo, né? Entes individuais. Esses entes individuais não existem por si. Podem ou não fazer uso da razão, né? Podem ou não existir. Não são livres de maneira absoluta, né? A natureza, sim. Natureza, sim. Depois ele diz, nós somos parte da natureza. Ele fala do humano como parte. Essa parte não pode ser livre. Porque ela dá uma dependência, inclusive. Se nós somos parte da natureza, há uma relação de dependência com a natureza. Sim. Nós somos atravessados pelas forças da natureza, ou somos determinados até. A palavra determinada apareceu em algum momento aqui da discussão anterior, eu lembro que nós discutimos um pouco isso. Então, de fato, essa liberdade aqui está sendo questionada, me parece. Essa liberdade do humano, né? E você ressaltou um trecho que me chamou a atenção também. Nada do que atesta impotência no homem se pode relacionar com a sua liberdade. Ele sabe que a questão da potência é importante para Spinoza. Aparece em outros livros, inclusive, né? E aqui apareceu como impotência. Porque a liberdade foi definida, num certo momento, como a possibilidade de não ação. Isso passa pelo cristianismo em algum momento lá. Então, por exemplo, quando lá aquela condenação dos desejos do corpo, né? Isso aparece em algum momento, né? Então, por exemplo, eu posso ser atravessado por um desejo, mas aí a liberdade seria resistir a isso, não realizar, não fazer esse desejo ato. Então seria uma não ação. A liberdade seria vista como uma não ação. E aqui ele está dizendo, nada que se atesta como impotência, podemos relacionar com liberdade. E no outro parágrafo, inclusive, ele vai associar a liberdade com ação. Com ação. Sim. Me parece que a liberdade não pode ser pensada como uma não ação. Mas em Spinoza deve ser pensada como ação. Eu acho que isso vai aparecer com força aí, no último parágrafo, se eu não me engano. Mas, de fato, é muito intrigante isso, né? Muito intrigante. Eu sinto que a questão da liberdade apareceu com força aí. Apareceu com muita força. Foi dimensionada essa questão, né, da liberdade. Alguém mais gostaria de colocar uma questão? Alguns alunos? Eu quero. Sim. Legal. Não, fala, Thaís. Fala, Thaís, primeiro. Sim. Um trecho aqui que também me chamou a atenção era que ele fala: quanto mais considerarmos que o homem é livre, menos podemos dizer que ele não pode usar da razão. Parece que ele condiciona a liberdade ao ser livre com razão. É isso? Me parece que uma liberdade possível passa pelo uso da razão. Passa pelo uso da razão. Acho que isso vai ganhar força também no outro parágrafo, né? O homem não é livre porque não faz uso da razão também o tempo todo. Então me parece que uma liberdade possível passaria por isso, por um uso da razão.
Mas eu tenho a impressão de que isso vai aparecer com força novamente. Mas eu acho que é isso mesmo. Essa é uma discussão que surge. É um condicionamento. É um condicionamento, interessante isso. Parece que sim. O uso da razão condicionante para a liberdade. Como condição, me parece interessante. Acho que vamos ouvir o César. O César tem coisas para dizer aí. Assim, ele não pode esquecer o restante do texto que a gente já leu. E começar, né, do zero aqui. A gente tem que lembrar as coisas lá. Mas, assim, esses parágrafos aqui, finais do segundo capítulo, o Spinoza ele faz uma síntese de coisas que ele desenvolveu na ética. Ele mesmo anuncia isso lá, né, no começo. Sim. E assim, o que a gente precisa pensar, eu até hoje, só avisar isso, eu coloquei lá no fórum do grupo, que a gente não tem usado, mas eu coloquei lá um link de um artigo da Marilena Chauí, muito interessante, assim, que eu vi agora há pouco, eu nem consegui ler, assim, com tranquilidade, mas que eu peguei agora há pouco, eu estava usando numa das disciplinas lá, e eu achei que seria interessante para o grupo, vale a pena dar uma olhada lá. A Marilena Chauí, ela é tão complicada de se entender quanto o Spinoza, mas, assim, com um pouco de paciência, a gente consegue desenrolar. O que eu penso que ele está falando, ele usa alguns termos aqui que são conceitos fundamentais ali dentro do pensamento do Spinoza, essa coisa da contingência e do que ele está chamando de razão e tal. A gente não pode esquecer o seguinte, aquela ideia de substância, ou quando falam assim, o Spinoza é o filósofo da imanência. Tá? É bonitinho, o pessoal fala, mas pensar nisso, né? Ele rompe não só com a ideia de um Deus transcendente, então a imanência está onde, né? Quer dizer, a capacidade ou a causa das coisas todas se manifesta também nos seus efeitos e está contida na própria coisa. A ideia da imanência é isso, né? A causa e efeito, elas convivem no mesmo lugar, né? Na ética, ele vai chamar isso de natureza naturada e de natureza naturante. Natureza naturante, a causa e a natureza naturada, o efeito. O que ele está fazendo, na verdade, assim, ao romper com a ideia da transcendência de Deus, que é a crítica que ele vai fazer à religião e etc., ele vai juntar também para o humano, e ele vai conceber o humano não como algo separado em corpo e alma, ou como algo separado entre o corpo e a razão, mas essas duas coisas juntas também. Na ética, ele fala disso, né? Ele fala do corpo, e ele diz que o corpo, isso os médicos de hoje em dia deviam ver isso, né? Que o corpo tem que ser pensado não como uma máquina, né, de órgãos independentes, mas como um conjunto, né? Um conjunto que conversa entre si. É da mesma maneira que ele vai pensar depois as relações sociais, né? E essa coisa, e ele vai separar, então, o humano, né? Como o corpo que faz as coisas e como a ideia que pode projetar as coisas, né? Essa unidade rompe também com essa ideia, a ideia da transcendência de Deus que o Spinoza rompe, é rompida também com a ideia da transcendência que nós atribuímos à noção de liberdade. Então, assim, o que ele está querendo dizer é que nós somos livres, mas a liberdade significa agir de acordo com as necessidades. Então, liberdade e necessidade para o Spinoza estão ligadas. A liberdade, portanto, você vê que o Spinoza é mais avançado que o Sartre, até, né? A liberdade não é uma escolha totalmente livre entre coisas que aleatoriamente, né, nós podemos escolher. O nosso agir livre está condicionado às nossas necessidades. É dessa maneira que a gente pode entender. Quando ele fala da contingência aqui, na verdade, ainda é uma crítica a essa ideia transcendente de Deus, né? Nesse caso, a contingência seria o seguinte, a ideia de que o mundo é assim porque Deus assim quis e ele poderia ser de outro jeito.
Da mesma maneira que você poderia existir ou não existir. Né? A contingência está tratando esses termos. Né? E se a gente entender dessa maneira, a gente consegue entender melhor essa frase. Veja, ele vai dizer lá assim, ó. Essa frase que o Carlos mesmo destacou, né? Vamos ler a frase inteira, que vocês vão ver que ela tem... É que a formulação da frase aqui, o tradutor podia ter ajudado a fazer isso aqui um pouco melhor, né? Mas se a gente ler a frase inteira, a gente vai ver que ele está dizendo alguma coisa diferente aqui. Então, por conseguinte, o homem não pode, de maneira alguma, ser qualificado como livre, porque não pode existir ou porque não pode usar da razão. Ele não pode ser qualificado como livre, porque ele pode ou não existir, ou porque ele pode ou não usar da razão. Não pode ser, quer dizer, ele não pode ser qualificado como livre, senão na medida em que tem o poder de existir e de agir segundo as leis da natureza humana. Quer dizer, o homem somente pode ser chamado de livre na medida em que ele age de acordo com as suas necessidades. Não existe essa liberdade da... Pensa, essa coisa da liberdade que eu estou falando, e a tradição filosófica vai continuar com isso, até na filosofia contemporânea, você vai encontrar esse tipo de coisa, a ideia assim, de que a liberdade é eu fazer o que eu quiser. Como se o que eu quero estivesse desligado disso que ele está chamando de necessidade. Quer dizer, o homem está pensando, o Spinoza está pensando o humano integralmente. E o humano que age de acordo com suas necessidades. Algo que não pode existir também não tem necessidades, né? Portanto, não haveria sentido algum aqui. Olha, quanto mais consideramos que um homem é livre, menos podemos dizer que ele não pode usar da razão e preferir o mal ao bem. E ele vai... Quer ver? Ó, não oferece dúvida que Deus haja com a mesma necessidade com que existe. Porque a existência e a necessidade, né, a potência, isso tudo faz parte do ser ao mesmo tempo integralmente. Assim, ele age com a mesma necessidade como existe, né, e da mesma maneira, né? Bom, ele continua, do mesmo modo que existe em virtude de uma necessidade da sua própria natureza. Age também em virtude de uma necessidade de sua própria natureza, quer dizer, com absoluta liberdade. O que o Spinoza, o que ele está chamando de liberdade aqui, então, e eu acho isso genial, quer dizer, ele retira a liberdade dessa coisa mistificada e quase que metafísica, né, que a filosofia acaba tornando, e cai naquelas discussões, nós somos livres, aquela coisa toda, para botar isso no chão e dizer, nós agimos livremente, mas de acordo com as necessidades, quer dizer, né? A determinação é essa. Você não escolhe as coisas assim. Você pode utilizar a razão, e a razão vai te fazer escolher o bem e não o mal, né, em determinadas situações, mas lembra que ele falava antes ali, né? Essa mesma natureza humana que pode nos permitir também escolher o bem e não o mal, é a mesma natureza humana que faz com que a gente haja com ódio, com inveja, com raiva. O humano é essa coisa toda, né? Portanto, a liberdade e a necessidade estão juntas aqui. A gente precisa entendê-las assim. É isso. Professor César. Fala, filho. Fala, lá vai. O senhor comentou de referente daquilo que é da escolha, né? Do que é mal e do que é bom, né? Mas dentro desse ponto, qual é a referência que a gente tem daquilo que é mal e daquilo que é bom? Porque dentro de uma sociedade, cada um vai ter um ponto de vista, né? Dentro do que o senhor está falando, eu gostaria de saber qual que é a bússola, qual que é a orientação que a gente tem para poder viver em sociedade, viver de forma íntegra, né?
Assim, bem rápido, Paulo. Primeiro, assim, que não sou eu, a gente está estudando a Spinoza, né? A gente está tentando ver o que Spinoza pensa aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer vamos entender o que Spinoza está dizendo. Depois a gente pode pensar se ele está certo ou não, né? Aí tem que fazer a crítica, né? Mas o objetivo do estudo aqui é entender o que Spinoza escreveu. Que, na minha opinião humilde aqui, é muito mais interessante do que essas mistificações da liberdade. Agora, assim, o Spinoza mesmo vai resolver isso. A ideia de bem e mal, assim como a ideia de pecado e de virtude e qualquer coisa assim, é algo que é determinado ou que é relacional. Eu só posso estabelecer que alguma coisa é má ou boa, ou estabelecer que algo é errado, é um crime ou não é um crime, no momento em que eu defino uma regra dizendo que tal coisa é boa ou é má, ou é crime ou não é crime. Lembra que ele falava nos textos anteriores que, pelo direito natural, não existe certo e errado. Existe a necessidade de você preservar a existência. Né? Ele vai dizer, se vocês lerem o Tratado Político até o fim depois, eu espero que esse seja o nosso projeto de fim de ano aí, já que a gente vai parar no segundo capítulo, ele vai insistir nisso, né? Quer dizer, nós precisamos estabelecer essas regras, né? Num direito diferente, né? Que não o natural, um direito civil, para que a gente possa estabelecer regras mínimas para que a gente possa viver em paz. Do contrário, se nós deixamos a nossa natureza fluir, e essa liberdade que tem relação com as necessidades, o que nós vamos fazer é um esforço constante de preservação de si mesmo, que é razoável, qualquer espécie animal vai fazer isso, né? Mas também dá vazão para essas outras ações possíveis que nós consideramos, porque estabelecemos regras para isso, né? Que nós consideramos ruins, né? Então, nós temos que estabelecer as regras e os limites para isso, né? Se a gente deixar para a nossa natureza estabelecer isso, não estamos ferrados. Ele tem coisas assim, eu recomendo que vocês leiam até o fim isso aqui e leiam a Ética depois. Vai gastar um ano da vida aí para fazer isso, mas, é interessantíssimo. Quando ele vai falar assim, ele faz um negócio, aliás, muito interessante, que ele diz assim, quanto mais o nosso corpo, que é o que nós somos, né? Essa unidade aqui, né? Quanto mais esse corpo, assim como ocorre aqui, né, entre os órgãos e os membros todos, quanto mais esse corpo também consegue se interrelacionar com outros corpos, mais possibilidades nós abrimos para o uso da razão. Isso é bastante interessante. Né? Ele escapa aqui das nossas tendências individualistas, né? E egocêntricas e tal. É isso. Bora lá. Legal, legal. Acho que o César deu uma aula pra gente, né? O Paulo perguntou sobre a questão do bem e do mal, né? Enfim, me parece uma pergunta estranha até para pôr, assim, em Spinoza. Mas o Deleuze, no livro sobre Spinoza, mas hoje eu tenho a impressão de que a leitura do Deleuze é uma leitura um pouco oba-oba, assim, de Spinoza. Estou percebendo isso. Eu não sentia isso. Discutindo agora o texto, eu estou percebendo isso, uma leitura um pouco oba-oba. Que ele fala do bem e mal como encontros, né? Não existe bem e mal enquanto categoria objetiva, né? Não são categorias objetivas do mundo. Elas resultam dos encontros entre os corpos. Então, ele vai usar isso como uma métrica, né? Como que você sai desse encontro? Sai potencializado ou despotencializado? Se você sai potencializado, pode se chamar daquilo de um bom encontro, né? A ideia de bem derivaria disso. A ideia de mal seria um encontro que resulta numa despotência. Mas eu tô vendo assim, eu falo, nossa, assim, tem que forçar um pouco também para extrair isso, né, de Spinoza. Me parece uma leitura um pouco oba-oba, né?
É que ele tem muita questão ética dos afetos, transmissão de afetos, os afetos que passam pelo corpo. O Deleuze trabalha muito com a ideia de afeto, e aí ele quer forçar para encontrar isso em Spinoza. Mas tem essa leitura também. Como o Paulo fez a pergunta sobre bem e mal, e tem essa discussão está posta, eu acho interessante pelo menos citar isso. Né? Mas eu acho que o ponto principal você trouxe. Alguém liberou o microfone? Falou alguma coisa? Que a relação... Eu ia comentar, desculpa, professor. Mas, na verdade, a pergunta que eu disse é justamente porque eu vejo enfatizando sempre aquilo que é natural, entendeu? Eu entendi assim que naturalmente o ser humano age, né? Ele sabe nas condições dele aquilo que é certo, entendeu? Por isso que eu percebi que algumas vezes eu vi essa palavra natural, natureza. Então, por isso que eu fiz da pergunta. Na minha humilde opinião, dá a entender que naturalmente o ser humano sabe aquilo que é bom e aquilo que é mal, entendeu? Pelo menos foi o que eu entendi. Ô Paulo, mas vamos só insistir nessa ideia. A definição do que é certo e errado passa necessariamente por a gente estabelecer a noção de certo e errado. Por exemplo, se a gente usar lá o exemplo do peixe que eu cito sempre, lá que está lá no capítulo 16 do Tratado Teológico Político. O peixe, pelo direito natural, o peixe tem que sobreviver. Então, quer dizer, faz parte da essência do peixe e é da potência do peixe, e faz parte das necessidades do peixe, portanto, assim como qualquer humano, você preservar a si mesmo. Isso a natureza nos faz assim. Né? E é isso que ele vai chamar das necessidades. Na necessidade da preservação de si mesmo, o peixe maior come o peixe menor. Isso está certo ou está errado? Ora, somente se... É a natureza dele, né? E aí, mas é a nossa também. A diferença aqui é que nós temos essa coisa chamada razão que vai permitir com que a gente construa possibilidades outras aí. Mas se nós pensarmos ainda, né, em deixar os direitos naturais, né, como ele vai chamar, ou a natureza humana seguir suas necessidades, o que nós vamos fazer é o quê? É a preservação. E de acordo com a natureza, isso está perfeitamente correto. Né? Perfeitamente correto, que um submeta o outro, né? Quer dizer, que o mais forte submeta o mais frágil, na medida em que isso é necessário para a sua persistência ou para preservação de si mesmo. Então, as noções de certo e errado, de bem e de mal, elas são estabelecidas por nós nesse outro momento. É o que é bem e o que é mal. Né? Aliás, assim, se vocês pensarem com carinho mesmo, tem uma porção de coisas que a gente considera ser bem e uma porção de coisas que a gente considera serem coisas más, que em determinadas conjunturas elas se invertem. Não é isso? Aí, usando aí a palavra contingência de outro jeito, né, que é o dos eventos da vida, né, e do que é o aleatório e o casual e assim vai, quer dizer, o que está determinado ali no meio, matar alguém, por princípio, está errado, a partir de regras que nós definimos, né? Mas se é alguém que está ameaçando matar outras pessoas e tal, um desgraçado qualquer que está fazendo uma miséria toda e você mata a pessoa, isso não vai parecer ruim ou errado, não é isso? A gente tem até lei prevendo legítima defesa, tá? Matar na guerra, até o direito canônico libera, né? Vocês sabem, né? E matar na guerra, alguém já estudou o direito canônico? Aí você deve ter estudado, Paulo, que você foi frade também. O direito canônico estabelece que na guerra está liberado. Deus não liga, não. Você pode escabelar a bagaça ali, que não tem problema. Ele mesmo matou muito, né? Não, ele assim, eu não queria, foi o Alan que falou, eu não queria falar mal de Deus dos cristãos aqui de novo. Está no Antigo Testamento. O Cristo é um genocida, isso a gente sabe, que ele é o desequilibrado do genocida, nós sabemos. E o Paulo comentou no chat ali, né? E isso já tinha aparecido na fala dele, que ele perguntou, de acordo com a cultura de cada um,
eu percebo no Paulo uma insistência em puxar a coisa para um subjetivismo, né? Não tem isso, assim. Eu acho que filosofia não tem nada a ver com opinião. Bom, desde Platão isso, né? Quando ele fala da doxa lá e da episteme. Filosofia não tem nada a ver com uma opinião requintada, um olhar subjetivo sobre a vida. Não é isso, assim. Pode parecer, mas não é isso. É preciso superar essa visão, né? A filosofia trabalha com conceitos, tem uma certa objetividade, a gente está aqui discutindo o autor, tem uma objetividade em questão aqui, né? É muito mais do que um olhar nosso. Foi isso que você falou, né? Não sou eu, a gente está discutindo Spinoza aqui. Vamos manter a discussão nesse nível, né? Mas tem uma outra coisa que vale a reflexão, ô Paulo, da hora que você falou, e para nós todos. A gente tem uma certa concepção da realidade, que assim, é como se as pessoas fossem... Mas essa noção teórica aí, essa noção da definição teórica de indivíduo que vem do pensamento liberal, né? Uma certa ideia que nós criamos de que nós somos pessoas singulares, e essa ideia do singular, nesse sentido, é que nós somos totalmente diferentes. Então, é de origem do pensamento liberal, isso desde John Locke, que é aquela ideia, né, de que o indivíduo existe antes da vida social. Então, é como se nós fôssemos alguma coisa que nós somos particularmente, de vez em quando a gente entra em contato com o restante da sociedade, né? Daí que a gente parte dessa ideia, cada um tem um ponto de vista, cada um... Não. Cara, o que nós chamamos de ponto de vista, que é sempre a vista de um determinado ponto, dizia o grande camarada Leonardo Boff. Leonardo Boff que usa bastante essa frase, né? Eu estava no convento quando eu li isso, eu falei, porra, mas não é mesmo, eu fiquei pensando. Mas essa coisa nós chamamos de ponto de vista, essa coisa que nós chamamos mas eu não sei o quê, e a minha vontade, isso é profundamente determinado pelo meio, né? Não tem uma cultura de cada um, não tem ponto de vista de cada um. A maneira como nós reagimos ao meio, ela é, antes de tudo, determinada também, né? Basta o idioma que nós estamos usando para conversar aqui. Quem foi que escolheu falar em português? O Durkheim ensina isso. Eu estou falando do Marx, né? O Durkheim ensina isso, né? É determinar a maneira como nós agimos, nós sentimos e nós pensamos é determinada socialmente. Esse é o conceito de fato social do Durkheim, né? Então não tem essa Tanto que o Durkheim caga para o indivíduo, né? Não sei se alguém já estudou o Durkheim aí, ele é interessantíssimo nisso. No primeiro capítulo das regras do método sociológico, ele caga em cima do pensamento liberal sobre essa questão do indivíduo. Ele fala assim, quem fala de indivíduo aí e tal pode não gostar, mas, mano, isso é besteira. Ele abandona isso rapidamente. Spinoza é mais do Durkheim. Vamos lá. Opa, não, essa discussão é ótima, assim, acho que é ótima. A consciência não é, só dialogando com o que o Paulo trouxe ainda, a consciência não é a origem do pensamento, ela não se origina no pensamento. O primeiro Foucault, ele fala em grades históricas que determinam as condições de agir, de pensar e de sentir. Então, isso está determinado previamente, né? Depois ele abandona um pouco essa ideia para pensar uma produção de si mesmo, mas esse primeiro recorte é muito interessante. Quando ele fala das grades que determinam o agir, o pensar e o sentir. Isso está condicionado, né? Aí ele elabora a ontologia histórica. Somos seres históricos. Uma ontologia histórica. O pensamento não se origina no eu, assim. Então, foge desse lugar mesmo que é perigoso, eu acho. Eu acho que é uma armadilha epistemológica, assim. Se eu grandão, esse eu maiúsculo que pensa, que determina. Acho que as coisas não se originam no eu. Legal. Podemos avançar, então? Leio o próximo parágrafo e a gente vai discutindo. Bacana. Então, parágrafo 8, né? Oitavo. Concluímos, portanto, que não está no poder de cada homem usar sempre da razão e manter-se no cume da liberdade humana. E, todavia, cada um sempre esforça-se por conservar o seu ser tanto quanto está em si. E, dado que o direito de cada um
tem por medida a sua potência, tudo porque se esforça e tudo que faz, quer seja sábio ou insensato, falo por um direito soberano de natureza. Donde se segue que o direito e a regra de natureza, sob os quais nascem todos os homens e sob os quais vivem a maior parte do tempo, nada impedem senão o que ninguém tem o desejo ou o poder de fazer. Não são contrários nem às lutas, nem aos ódios, nem à cólera, nem ao dolo, nem absolutamente a nada que a vontade aconselha. Nada há de surpreendente nisto, pois a natureza, de modo algum, está submetida às leis da razão humana, que tendem unicamente à verdadeira utilidade e à conservação dos homens. Ela compreende uma infinidade de outras que respeitam a ordem eterna, a natureza inteira, das quais o homem é uma parte. E é apenas pela necessidade desta ordem que todos os indivíduos estão determinados, de uma certa maneira, a existir e a agir. Portanto, tudo que na natureza nos parece ridículo, absurdo ou mal, não tem essa aparência senão porque nós conhecemos as coisas somente em parte, e ignoramos na maior parte a ordem da natureza inteira e as ligações que há entre as coisas, de modo que queremos que tudo seja dirigido de uma forma conforme a nossa razão. E contudo, o que a razão afirma ser mal, não é, se considerarmos a ordem e as leis do universo, mas unicamente se atendermos somente às leis da nossa natureza. Deu para acompanhar bem a leitura? Denso, né? É um parágrafo, mas é denso, com algumas frases longas. Então, vou fazer aquele esquema, eu vou ver se os alunos querem colocar alguma questão, se algo os provocou, e aí a gente vai tentando discutir, destrinchar. Não está no poder de cada homem usar sempre da razão e manter-se no cume da liberdade humana. Porque se o homem tivesse o poder de usar sempre da razão, então ele se manteria no cume da liberdade humana? Mas o César trouxe um ponto interessante na relação entre liberdade e necessidade, porque a nossa discussão prévia, quando eu iniciei lá, dialogando com o Carlos, deu a entender que não existia liberdade, né? Mas parece que não é isso. Eu acho que o César redirecionou a discussão, né? Associando liberdade com necessidade. E lá no parágrafo anterior já aparece, né? Ali, a liberdade com efeito é uma virtude, quer dizer, uma perfeição. Então não é uma questão de dizer que não existe liberdade. Mas vocês anotaram alguma coisa? Surgiu alguma curiosidade? Querem colocar alguma questão para a gente pensar junto? Nesse direito natural, o direito de cada um tem por medida a sua potência, né? A sua potência. É interessante como fazem leituras de Spinoza enfatizando só isso, essa potência natural, né? Como se Spinoza ficasse nisso, insistisse nisso, né? Perpetuasse isso. Eu não vejo em Spinoza uma vontade de perpetuar isso, esse direito natural de potência, né? Ele não quer perpetuar isso. Posso dar uma... Claro. Tô olhando pra cara dos meninos aqui, são tudo com cara assim de... Cara assim... Claro. Vocês têm que se arriscar mais, porra. Tem que falar e a gente conversar. Grupo de estudo é pra isso, pô. Eu tô doido pra falar, professor. Então fala, pô. Fala aí. A prioridade é vocês falarem. Só uma correção, tá? Eu era monge Hare Krishna, eu vivi no monastério hindu, tá? Na Venezuela. Então, hoje sou cristão, mas então é só uma correção. Tem um texto aqui que eu li e que eu lembrei de uma frase de Paulo e eu vou ter que compartilhar com vocês. Ó. Ele diz assim, ó, mas ela engloba uma infinidade de outras leis que abarcam a ordem eterna da natureza inteira,
da qual o homem é apenas uma parcela, ordem necessária para a qual somente os indivíduos são determinados a existir e agir de maneira determinada. Pelo que eu vi de Spinoza, ele veio de um lar israelita, né, estudou na sinagoga, e aos poucos ele estudando o protestantismo, ele foi abandonando suas raízes judaicas, correto? Por que eu falo isso? Porque tem uma frase de Paulo que ele diz assim: não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Então, me lembrou a inclinação que o ser humano tem de fazer aquilo que é errado, entendeu? E aí dentro... Pode ser que seja uma concepção errada, que eu tenha entendido errado, né, nessa frase aqui, quando ele diz nas leis da razão humana. Né? Aí, se puderem me corrigir, é bem-vindo. Assim, é Santo Agostinho, né, que embarca nessa aí também, né, nessa onda da... Se eu não me engano, isso aí faz tempo que eu tenho essa... Eu deixei de ser cristão faz já algumas décadas. Assim. Mas se eu não me engano, é Santo Agostinho que entra nessa e ele vai se ancorar em Paulo também para fazer isso. Né? Essa ideia apesar dele combater o maniqueísmo, né, e a ideia de uma origem do bem e do mal, ele vai continuar com a ideia de que nós somos propensos, né, a fazer merda, né? E aí isso aí é base da teologia cristã mesmo, e católica mais em particular, né? Mas não, eu acho que isso não tem relação com o que o Spinoza está dizendo aqui. Mesmo porque eu insisto de novo, né? Essa ideia de que nós temos propensão ao mal e não ao bem é uma ideia de uma determinação ética ou moral, né? Um julgamento moral de princípio, que tem, por sua vez, né, como pressuposto necessariamente, determinado o que é bom e o que é ruim. E o que o Spinoza está dizendo nesse parágrafo inteiro aqui é algo que a gente estava conversando antes, que é assim, pela natureza e o que nós chamamos de necessidade, a ideia de bem e de mal não cabe. E eu acredito, aqui valeria até dar uma investigada aí com os especialistas no Spinoza e tal, quando ele usa manter-se no cume da liberdade humana, eu acho que ele está sendo irônico aqui. Ele está tirando sarro, entendeu? Tirando sarro de quem faz esse discurso da liberdade, da não sei o quê, né? Que eu escolho as coisas, e esse lance todo. A impressão que eu tenho é essa, né? A gente entendendo como ele pensa isso, aqui ele está tirando sarro. Quer dizer, ele não considera em momento algum que existe um cume da liberdade humana, que a razão resolveria, não sei o quê. Ele tá sendo irônico mesmo. Você pensa, concluímos, portanto, né, de tudo que ele falou aqui em cima, que não está no poder de cada homem usar sempre da razão e manter-se no cume da liberdade humana. Então, quer dizer, essa conversa é piada. Que ela vai continuar a aparecer depois, e vai aparecer nos filósofos do iluminismo, vão insistir também nisso, enfim, mas ele está dizendo, isso é uma besteira, né? Porque ele diz, e todavia, então, eles não podem agir, e todavia, cada um sempre esforça-se por conservar o seu ser tanto quanto está em si. Que é, de novo, aquela ideia de unidade, né, e da necessidade. E dado que o direito de cada um, o direito de cada um tem por medida a sua potência, isso a gente estudou nos parágrafos anteriores. A potência é o quê? É a capacidade que você tem de conseguir preservar a si mesmo, é isso? Né? Assim como o peixe grande consegue fazer isso comendo peixe pequeno. Tudo porque se esforce e tudo que faz, quer seja sábio ou insensato, quer a gente considere isso bom ou ruim, né? Falo por um direito soberano da natureza.
Então, eu acho que o capítulo inteiro, né, ele diz lá, ó, quase no fim, e é apenas pela necessidade dessa ordem natural que todos os indivíduos estão determinados de uma certa maneira a existir e agir. A determinação é a da necessidade. E a ação, que nós chamamos da ação livre, por sua vez, está ligada à necessidade. E aí ele vai dizer que quando nós julgamos, né, o conjunto, e o conjunto para o Spinoza, não esqueçamos, né, é tanto a causa quanto o efeito, e isso é, para usar uma frase livremente do Marx, né, isso é síntese de múltiplas determinações, né, ou síntese não, nesse caso, resultado de determinações múltiplas. O Spinoza, ele usa eu não vou usar o termo latino aqui, porque aí já vira até pedantismo, mas ele usa na ética a ideia do infinitamente infinito. Infinitamente infinito. O que ele está querendo dizer com isso? São determinações que nós não somos capazes de, com a pretensão que tem da nossa razão, querer medir e conhecer. Por isso que às vezes a gente julga, né, a natureza, né, a gente julga algum aspecto do conjunto, não conseguindo estabelecer as relações todas necessárias, né, do porquê as coisas são dessa maneira ou não de outra, e a gente considera, então, alguma coisa da natureza ruim ou boa. Ora, se vocês conviverem, agora vamos para a vida prática, eu gosto disso, assim. E quando a gente está estudando filosofia, a gente tem uma tendência muito grande de começar a viver lá nas nuvens, dá aquela viajada. Vamos para a vida prática mesmo, concreta, objetiva. Se alguém tem alguma vivência aí na vida próxima do mato, e com outros animais que não os animais domesticados, cara, a vida é muito louca. Eu tenho lá um terreninho que tem lá em Petoledo, aí tem um lago lá, tem os peixinhos, não sei o quê. Cara, se você sentar ali e começar a observar a vida, e nós somos animais tanto quanto, né? Você começa a observar a vida. Cara, a vida dos animais todas se resume em quê? Os bichinhos arrumam um cantinho para dormir de noite, os que dormem à noite, né? Tem os que passam a noite acordados. Eles arrumam um cantinho para dormir em segurança, para que ninguém arrebente com eles. E durante o dia, é uma loucura atrás de comida e de cruzar. A vida se resume a isso, entendeu? A fazer um sexo e se alimentar. É isso. A nossa é quase que a mesma coisa, é que a gente complica demais os negócios, mas no fim das contas o que a gente quer é só isso mesmo. É um lugar para descansar, se alimentar bem e fazer sexo de vez em quando, é isso. Né? O pássaro tá lá e ele vai lá e arrebenta o peixinho, cara, sabe? Esses dias tinha um saruê gigante lá, morto, com a barriga cheia de filhote. A senhora fala, que puta que, né? Tá errado isso, né? Como é que pode, né? O outro animal matou o saruê que ia dar a cria, né? Que coisa, né? Assustador e tal. Cara, a nossa espécie faz coisas muito piores, sem dúvida alguma, né? Mas essa ideia que nós temos de certo, de errado, do que é bom, do que é... Isso para a natureza, né? E a natureza entendida como Spinoza entende, isso não faz sentido algum. É por isso que ele está dizendo que quando nós julgamos pela nossa razão aqui coisas boas e ruins ali, é porque no fim das contas a gente não consegue entender essas determinações todas desse conjunto. E o humano não tem propensão para ser mal, e nem para ser bom. Ele tem propensão para merda alguma. O que nós temos é, como qualquer outra espécie animal, a necessidade da preservação. Qualquer espécie animal, quando a gente discutiu o Epicuro lá antes, né, eu usava esse exemplo, um animal qualquer, ele vai preferir situações de conforto e não situações de dor, é razoável isso. A gente busca situações prazerosas e não as situações de sofrimento. O bicho está deitado no sol e tem uma sombra fresquinha ali e tal. Você acha que ele vai escolher deitar onde? É simples assim, né? Isso não é nem bom e nem ruim, né? É só a necessidade da preservação funcionando. O que a nossa espécie consegue fazer com o uso da razão é ajustar isso de alguma maneira e não eliminar isso da nossa espécie porque isso é ruim.
mas nós podemos controlar até certa medida e até onde for possível esses impulsos que socialmente, depois de determinados assim, podem ser considerados nocivos, né, à vida social. Legal, excelente. Boa sacada. Eu não tinha percebido essa ironia. De fato, cume da liberdade humana parece muito irônico, né? Essa liberdade das alturas, né? Esse cume da liberdade humana. Não consegui captar isso, mas faz todo sentido. Parece irônico de fato mesmo. E sobre a questão de Paulo e Spinoza, eu não consigo associar ideias. Eu consigo encontrar palavras em comum. Aí, claro, a gente está lidando aqui com um texto em português, algumas palavras vão aparecer nos dois autores. Mas associar ideias eu também tenho uma dificuldade enorme. Essa propensão para o mal, não me parece que isso está em questão aqui. Não consigo subtrair essa interpretação, pelo menos. E interessante, né, ouvir o relato do César, porque eu tinha radicalizado nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, a ideia de que somos seres históricos ao ponto de cortar esse elo natural do homem, né? E aí eu preciso, acho que, costurar mesmo essa relação novamente, né? Entender o humano como parte da natureza. Eu radicalizei o pressuposto de que somos seres históricos, que eu até esqueço, assim, que nós somos natureza também. Nós somos natureza. E é interessante redescobrir Spinoza por causa disso também, né? Somos determinados, assim, pela natureza. Somos isso, né? Agora, uma última curiosidade. Eu lembro que numa aula de Spinoza, na graduação, eu usei a palavra unidade para se referir mesmo a esse conjunto complexo de razão, de emoção, enfim, que somos nós, né? Segundo essa tipologia de Spinoza aqui. Eu lembro que eu tomei uma puxada de orelha, assim, a professora falou... Ela falou, não usa unidade, porque a unidade supõe um fechamento em si, né? E em Spinoza isso não está em questão, nós não somos fechados em si mesmos, né? É preciso sempre associar com a natureza. Isso que aparece como Deus, em alguns momentos, mas é a natureza, né? É como se não é uma unidade em si mesma, né? Porque a unidade supõe algum isolamento, assim, isso é uno em si mesmo. Mas ela puxou minha orelha, não sei se isso provoca vocês também, porque o César usou a palavra unidade, né? E faz sentido para mim falar unidade, como um todo composto, um todo composto. Mas eu tomei esse puxão de orelha. Ela fala, não fale uma unidade isolada, isso faz parte de um todo, assim, associa isso com um todo. Bom, é isso, assim, Pode falar, César, pode falar. Mas é legal eu não acho que seria a razão para tomar uma puxada de orelha, mas os termos, da maneira como a gente usa, assim, o termo, se você usar unidade como conceito, aí você tem que explicar o que você está chamando de unidade, né? Então, de fato, se a gente falar de unidade como algo hermético, né, como um troço fechado em si mesmo, de fato, não é razoável usar esse termo unidade em quase lugar algum, a não ser quando você pensa dentro deixa eu usar outro termo, do pensamento teológico, por exemplo, você tem que fazer isso. Eu ia botar um adjetivo antes, mas não. Mas é só para encher o saco dos cristãos. Eu não tenho nada pessoal, viu, Paulo, contra o Paulo cristão, mas contra o cristianismo eu tenho pra cacete. Eu desprezo com todas as minhas forças, né? A todas as religiões salvacionistas. É igual Nietzsche, então. E todas as religiões do modo... É igual Nietzsche. Nietzsche também eu desprezo profundamente. Que era um egocêntrico, egoísta, um maluco, que era um porta-voz do neocolonialismo, Nietzsche é mais qualquer coisa. Aliás, tem um artigo bom sobre o Nietzsche, do Zé Carlos Rui, que é um bom intelectual brasileiro e mais prático, não é da academia, chama-se Nietzsche, filósofo da direita e guru da esquerda. Vale a pena ler. É um filósofo de direita, né? E tem uma parte da esquerda que adora Nietzsche. Porque ele é iconoclasta, né? Puta que pariu, né? Histérico, putanheiro. Mas, enfim. Eu perdi o... mas quando a gente pensar em unidade, por exemplo, você pensar em unidade, quando a gente fala da filosofia materialista, do modo geral, tanto aquela que vem dos atomistas antigos, mas a que o Marx desenvolve também. A unidade é a unidade de um processo dialético, portanto, é a unidade dos contrários.
Quando nós falamos de uma unidade, nós estamos falando, antes de tudo, o primado da contradição. Né? Então, assim, da contradição, que é exatamente o que dá movimento, né? Porque a vida é processo, né? Seja o que nós chamamos de história, da história humana, mas também da história natural, enfim, que a gente faz parte também. Então, eu não acho que usar unidade seja equivocado nesse caso. Porque, assim, eu não consigo pensar em outro termo. Quando o Spinoza fala da natureza naturante, da natureza naturada, quando ele está dizendo que não existe uma causa, essa é a crítica que ele dá. Por isso que ele acha que Deus é a natureza mesmo, né? Porque ele vai dizer assim, ó, não existe Deus que criou a natureza, então ele é a causa e a natureza é o efeito aqui. O que ele está dizendo assim, Deus é o quê? Ele é a causa e o efeito, e essa coisa, elas estão juntas, estão no mesmo lugar. O efeito, ele revela a causa, e a causa revela o efeito ao mesmo tempo. A imanência está ali, não é transcendente, é imanente. Ele está embutido ali. E quando ele fala disso, então, eu não consigo pensar em outro termo que não unidade. E a gente pode pensar numa unidade que não seja possível de ser racionalizada pela nossa cabecinha limitada aqui, evidente. Não é possível também. Então, esse professor seu aí sacaneou você, Alan. Eu entendo. Tanto que eu usei o termo unidade. Mas eu acho que ela tinha uma leitura deleuziana de Spinoza. Eu recebi isso, ela pesquisava Deleuze. Uma última curiosidade que me veio à cabeça ainda, e a gente passa para o próximo parágrafo, é que essa ideia de necessidade, né, é importante ressaltar isso. Porque os contemporâneos vão pensar o humano a partir de uma categoria vazia, que alguns chamam de nada, né? Como se... Isso gera um humanismo. Eu acho que o humanismo impede a gente de entender o Spinoza, eu acho. Um humanismo posterior, né? Que é separar o homem da natureza mesmo e identificar o homem como um ser inacabado, como um vazio, como um nada. E aí ele escolhe para se preencher, como se fosse um buraco negro mesmo. Mas não, nós somos um corpo dotado de necessidades, né? Acho interessante ressaltar isso. Me parece um caminho interessante para entender Spinoza. Isso me veio à cabeça, né? A partir da discussão. Então, vamos lá. O nono parágrafo é curto, né? Curtíssimo. Caminhando, então, para o nono parágrafo, tá lá. Segue-se do que precede, que cada qual está na dependência de um outro, na medida em que está no poder desse outro, e que pode repudiar qualquer violência, castigar como julgar bem o dano que lhe é causado, e, de uma maneira geral, viver segundo a sua própria compleição. E, aproveitando, né, o Paulo tinha comentado no chat ali sobre as paixões em Spinoza, né? Descreve paixões. Bom, isso não apareceu, né, nesses parágrafos. Vale a pena parar para comentar esse... Você tem algo para dizer, César, sobre esse nono parágrafo? Aparece essa questão do outro, né? Eu confesso que isso me intrigou um pouco. Eu acho que vale a pena ouvir o que os meninos têm a dizer sobre isso, porque ele é enigmático. Isso. Sim, sim. Bom, vocês têm alguma coisa para comentar? Paulo, se você quiser esclarecer melhor isso que você comentou no chat ali, aproveitar o gancho e lançar oralmente. O pessoal também, Carlos, Thaís, querem colocar algum ponto? E se está na dependência de um outro, eu gostaria de discutir um pouco isso. Então, referente à unidade, aí me veio na mente, assim, referente às paixões, seriam as atitudes, as emoções, né? E aí, por exemplo, a gente vê aqui no 9, que ele fala sobre repelir toda a violência, reparar a sua vontade. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, reprimir a paixão, a vontade daquilo que você tem de fazer, entendeu? De se segurar. Por exemplo, um desequilíbrio diante de quando alguém fala algo que você não gosta, e você acaba querendo exteriorizar uma ira, uma raiva, né? E aí, quando ele
ele diz aqui, reparar a sua vontade, né? O prejuízo que lhe foi causado, em uma palavra, viver absolutamente como lhe aprover, né? Assim, em outras palavras, é segurar, né? As suas atitudes. Não sei se eu consegui deixar claro o que eu quis dizer. Você está com outro texto, né? Uma outra tradução. Lê como está a sua tradução, Paulo, só por curiosidade, só para a gente comparar aqui. Porque justamente no outro lá ele dizia sobre lei, por isso que eu parti desse princípio, né? Agora vamos lá, no verso 9 diz, no capítulo, diz assim, né? Daqui ainda se conclui que todo homem pertence a outro homem, por direito. Quanto tempo caia sob poder um do outro, e se pertence a si mesmo, na medida em que pode repelir toda violência, reparar a sua vontade ou prejuízo que lhe foi causado. Em uma palavra, viver absolutamente como lhe aprover. Legal, interessante. Mas a noção é a mesma, é que a maneira como a frase, de novo aqui, a maneira como a frase está construída leva a gente a dificuldade, né? Mas da maneira como nessa tradução que você leu aí expõe, isso está invertida, né? A formulação, né? Mas ele está dizendo, essa relação depois aqui no parágrafo 10 ele vai resolver isso, né? Mas essa ideia da dependência, um está na dependência do outro enquanto ele está sob o domínio de alguém, né? E ele somente será, né, ele tem lá a sua condição de livre na medida em que ele é capaz de reagir a qualquer forma de dominação, para usar um termo genérico nesse sentido. Mas a ideia é só essa. Ele vai resolver isso aqui no 10º. Legal. O Carlos fez um comentário no chat dizendo, na natureza não conseguimos viver sozinho. Isso que no texto do Paulo aparece no poder do outro, né, está no poder do outro. Talvez seria essa a ideia de dependência do outro que aparece aí, o Carlos comentou, né? E depois o Paulo insistiu nas sensações, paixões, emoções. Mas acho que está um pouco deslocada essa questão. Mas legal, já que o César deu a bola aí, de que o 10 fecha essa discussão, vou passar para o 10 então. E a gente continua a discutir. Então, vou ler o 10. Esse é o que tem outro em seu... Esse é o que tem outro em seu poder, que o mantém aprisionado, ou ao qual tomou todas as armas, qualquer meio de se defender e de escapar, ou a quem soube inspirar temor, ou que a si ligou por favores, de tal maneira que esse outro lhe queira agradar mais que a si mesmo, e viver segundo o desejo do seu senhor, mais que viver consoante o seu próprio desejo. Mas o primeiro e o segundo meios de manter um homem em seu poder respeitam ao corpo e não à alma, enquanto que através do terceiro meio ou do quarto, apoderamo-nos do corpo e da alma, mas não os dominamos senão enquanto duram o temor e a esperança. Se estes sentimentos vêm a desaparecer, aquele de que se era senhor torna-se seu próprio senhor. Se estes sentimentos vêm a desaparecer, aquele de que se era senhor torna-se seu próprio senhor. Querem colocar algum ponto? Então, na minha versão, finaliza dizendo que o escravo torna-se livre. É que, assim, essa tradução aqui dos pensadores, ela é muito fiel ao texto. E a tradução que o Paulo tem, provavelmente, é uma tradução que tenta facilitar a formulação ali para a compreensão, né? Mas aqui eu acho que não tem nenhum segredo, não. Ele está dizendo claramente a coisa. Quer dizer, na medida em que alguém consegue aprisionar o outro, seja pelo medo, ou seja por ter retirado dele a capacidade de se defender,
ou por ter garantido a ele determinadas condições que faz com que o outro abra mão, né, dos seus próprios desejos em nome dos desejos do outro, isso forma, né, a ideia de escravo, quer dizer, de uma forma se aprisiona o corpo, da outra se aprisiona o corpo e a alma, quer dizer, então, humano integralmente, né? É somente quando você cria as condições para romper com esse tipo, né, de amarras que você consegue viver de acordo com a liberdade que tem a ver com as suas necessidades, insisto de novo, né? Não está falando dessa liberdade mistificada aí. Deixa eu fazer uma pergunta. É pergunta mesmo? Quando ele diz aqui corpo como a alma, ele quer dizer no sentido de um ser completo, é isso ou não? O que o Spinoza chama de alma não tem nada a ver com a ideia do espírito, né? Essa visão de religiões diversas, né? De que essa visão dual do humano, né? Que é muito mais antiga que o cristianismo, evidentemente, né? Os gregos, de uma certa medida, viviam também dessa coisa, né? Mas quando ele fala do corpo e da alma, então ele está falando que existe o nosso corpo, a matéria, e existe um espírito alocado em algum lugar aqui, que em algum momento ele, né, depois que a matéria morre, ele vai para outro lugar e continua a viver, essas loucuras todas que a gente começa a acreditar, para tentar sanar as nossas ansiedades e as nossas frustrações nesse mundo aqui. Mas o corpo e a alma, eles são, e vou insistir no termo, né, a unidade que forma o humano. O humano é isso, né? Vocês sabem que essa noção de um espírito, e a ideia dessa dualidade de corpo, ela é muito antiga, porque, pensa, é um raciocínio quase que infantil, né? Não conseguindo explicar exatamente o que é a morte, tanto que, se vocês pegarem essas civilizações mais antigas, os animais também têm espírito, assim como os humanos tinham, né? Depois, uma certa tradição vai romper com isso, né? Os cristãos que são sempre mais prepotentes, né? Eles vão reservar a alma só para os humanos, né? Mas a ideia fundamental é assim, aí é um pouco de antropologia ali, né? Você não consegue explicar o que faz com que a gente esteja aqui falando e mexendo as mãos, e movimentando, não sei o que, e de repente vira aquela massa ali que mexe e não tem mais nada, né? Essa coisa que nós chamamos de vida não dá para ser compreendida, né, como o funcionamento do organismo. Então, os caras começaram a associar, assim, existe alguma coisa que sai dos seres vivos que faz com que reste a matéria inanimada ali, né? A ideia de ânima, né, que vai derivar a palavra alma, né, isso, né? Então, o que nos anima, quer dizer, o que faz com que a gente se movimente, fale, ande, não sei o que e tal. Essa coisa que nos anima está ausente quando a gente diz que aquele ser está morto. Daí para os caras associarem, né, que existe alguma coisa dentro de nós que faz com que a gente faça isso tudo, e que, de repente, isso sai de nós de alguma maneira, né, e por isso que a gente capota ali, né, foi palito, né? E daí, depois, para eu começar a associar isso, né, dizendo que essa coisa que sai viva não morre nunca, e que ela vai para outro lugar e tal, aí começa essa loucura toda aí, né? E o pessoal tá nessa aí até hoje, nessa onda. Então, assim, o Spinoza não entra nisso, né? O que ele está chamando de corpo e de alma, alma não é espírito, é mesmo, né? É a unidade, né? É o que faz a gente humano. É isso? Foi isso que você perguntou, né? Eu tô ficando louco, eu começo... Não, Não entendi, perdão. Não, foi isso mesmo que você perguntou, né? Do corpo e da alma, né? Foi isso, né? Isso mesmo. É que do grego é psiqueu, pneuma, né? Que lembra algo pneumático, que tem ar dentro, que tem fôlego, né?
O pneuma é a versão grega do ânima, que é latino, né? Se não me falha aí a memória, alguém me corrija, né? Mas é isso. Legal. Eu acho que faz todo sentido usar a palavra unidade aqui, né? Para se referir a corpo e alma, com unidade. Agora, o Paulo, se eu ouvi bem, na palavra dele, ele usou a palavra completo. Como seria um ser completo. Eu acho, não sei se completo, a gente está falando aqui necessidades e... Essa me parece uma ideia interessante, a de completo, mas a de unidade faz todo sentido, pensar a unidade entre corpo e alma. Se a gente não pensar a ideia de completude similar à ideia de perfeição. Porque se tem perfeição, não tem necessidade. Né? A definição de perfeição é a ausência de privação. Por isso que às vezes eu corrijo os cristãos que vêm aqui na minha porta aqui tentar me evangelizar. Eles falam para assim, não, mas Deus quer que você seja... Eu falo, não. Esse seu Deus é perfeito? Ele diz, a definição de perfeição é a ausência de privação. Quem tem ausência de privação não deseja coisa alguma. Portanto, Deus não pode ter vontade. Ou Deus tem vontade e não é perfeito, ou Deus é perfeito e não tem vontade. Se ele não tem vontade, ele está cagando e andando para mim, filho. Ele não está com vontade de coisa alguma, né? Besteira isso. Uhum. Legal. Definição de perfeição. Anotaram aí a definição de perfeição? Acho que valeu, né? Valeu tomar nota, né? Nossa, professor César. A ausência de privação. Legal. Vamos para o último parágrafo, então. Alguém queria ler? Alguém gostaria de ler? Pode ler. Ah, mas a tua versão é diferente, Paula. Só você tem essa versão. Eu acho que não seria legal. Não daria um impacto auditivo legal, assim, ouvir a sua leitura. Peço desculpas, Bom, eu vou lá, então. Eu leio. A faculdade de julgar pode estar submetida à vontade de um outro, na medida em que a alma pode ser ludibriada por esse outro. Donde se segue que a alma se possui a si mesma na medida em que pode usar retamente a razão. Mas ainda, como se deve medir a potência do homem menos pelo vigor do corpo que pela força da alma? Possuem-se mais a si mesmos, no mais alto grau, aqueles em que domina a razão e mormente vivem sob a sua conduta. E assim chamo livre a um homem, na medida em que vive sob a conduta da razão, porque, nesta mesma medida, é determinado a agir por causas que podem ser adequadamente conhecidas unicamente através da sua natureza, ainda que essas causas o determinem necessariamente a agir. A liberdade, com efeito, como mostramos no parágrafo 7, né, não suprime, mas, pelo contrário, coloca a necessidade da ação. O começo da leitura ficou um pouco truncada, mas acho que depois deu para pegar a ideia, né? A parte final. A liberdade com efeito, como mostramos no parágrafo 7, não suprime, mas, pelo contrário, coloca a necessidade da ação. Isso que eu tinha falado no começo, né, que associa a liberdade com ação, não com não ação. Porque a liberdade já foi pensada como não ação, como possibilidade de não ação. Em Schopenhauer, por exemplo, isso aparece. Eu lembro que eu pesquisei a ideia de liberdade de Schopenhauer em certo momento, e a definição passa por isso, como não ação. Bom, eu abro para vocês aí, vocês colocarem alguma questão nesse último parágrafo. Nesse último caso aí, a liberdade, a ideia de... Eu e o cara. A gente sempre se bater. Para aí, Paulo. Pode falar. Obrigada. Não, vai sair depois caso, então. Começa? Ok. Não, me chamou a atenção nesse parágrafo o seguinte trecho. E assim chamo livre ao homem na medida que vive sobre a conduta da razão, porque nessa mesma medida é determinado a agir por causas
que podem ser adequadamente conhecidas unicamente através de sua natureza, ainda que essas causas o determinem necessariamente a agir. Parece que aqui ele fala que o homem está determinado a agir, ele refere-se a um determinismo, ele associa a conduta humana a um determinismo? É uma pergunta, na verdade. Tava fechado o microfone, né? Desculpa, tava fechado o microfone. Fala aí. Eu perguntei se o Carlos queria colocar a questão dele, se dialoga com isso, ou se a gente discute isso primeiro e depois passa para a sua. Sim, dialoga. Eu percebi aqui aquilo que o professor Sérgio tinha colocado. Novamente, voltamos ao ponto da liberdade, agir e necessidade. Novamente, voltamos a esse ponto aí, nesse final, né? Aparece muito essa questão de liberdade e necessidade e agir, né? Então, é uma questão central aí, pelo que eu estou percebendo aí, essa coisa do agir pela liberdade atrelada ao agir e à necessidade. É isso que eu queria colocar. Legal. Eu estou curioso para ouvir o César, porque eu acho que aquela definição de imanência que ele trouxe, quando ele rediscutiu, e a ideia da causa e efeito, da causa em si, eu acho que isso ajuda a pensar a questão do determinismo, ou do possível determinismo que a Thaís trouxe, né? Acho que a questão de causa passa por aí, né? Como algo que determina. Mas você quer discutir, César? Acho que você pode responder melhor. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa que ele faz aqui. Pensa assim, esse capítulo ele é um tanto mais longo ali, né? Ele vai até o 24, né? Mas ele tá fechando as coisas, assim. E coisas que ele falou lá no começo, né? Elas vão reaparecendo e ele vai conectando as coisas. Pense assim, aqui dá para a gente refletir sobre o que ele está chamando de razão. Porque nós também temos uma noção de razão que é, de novo, do iluminismo e essa coisa toda, e depois de consciência, né? Nós temos essa ideia da definição de consciência, que nós associamos, ou que estão associadas, né, quase que sempre e necessariamente, a determinados valores ou princípios éticos, e também é uma dada concepção do humano, né, essa concepção do humano como algo especial. O Alan falou algo ele tem toda a razão, assim, ainda que o século das luzes, né, tenha saído do obscurantismo teológico e do teocentrismo, né, para o antropocentrismo e a construção do humanismo de outra maneira. O humanismo não é do século XVIII, claro, mas ele vem lá desde do 15, 16, principalmente, do movimento renascentista, né? Mas essa ida para o centro no humano, o antropocentrismo, fez com que nós começássemos a atribuir determinadas questões que antes eram atribuídas somente à divindade, ao humano também. É daí que se constrói, você vê, nós estamos falando depois de Spinoza, né? Mas é daí que se constrói uma visão mistificada do próprio humano. E uma visão mistificada da própria razão. Quer dizer, ao tentar rejeitar, aí os iluministas vão fazer isso, ao rejeitar a figura de Deus, e do Deus dos cristãos, associado ali ao período medieval, se vai atribuir à razão as coisas todas que antes se atribuíam a Deus. E o que o Spinoza está chamando de razão aqui é algo muito diferente. Lembra que nos parágrafos anteriores, ele estava falando de que a natureza ela não é imperfeita porque a nossa razão não é capaz de compreendê-la, né? Ou na formulação que aparece aqui, ele está dizendo assim, nós às vezes atribuímos, né, à natureza, a esse conjunto todo,
determinadas coisas que são equivocadas, são ruins, alguma coisa, é porque a gente não é capaz de entender, é isso que ele está dizendo. E quando ele diz aqui que o humano, o que ele considera o humano, isso aqui é uma definição perfeita, né? Para entender o Spinoza. Aí ele pode discutir isso, né? Mas quando ele diz lá, ó, e assim chama o livre a um homem na medida em que vive sob a conduta da razão. Por quê? Nessa mesma medida, é determinado agir por causas que podem ser adequadamente conhecidas, unicamente através da sua própria natureza, da sua natureza como espécie. Né? Ainda que essas causas o determinem necessariamente a agir. O que ele está chamando de agir de acordo com a razão aqui, nessa primeira definição, e vai aparecer de outro jeito, mas agir de acordo com a razão significa, prioritariamente, nós conhecermos o que nós somos. Conhecer a nossa natureza. Lembra que o tratado começa lá fazendo uma crítica da maneira como a filosofia trata a natureza humana, daquela forma mistificada e tal? Então, agir de acordo com a razão e ser livre aqui significa assim, olha, eu vou agir. Então, essa coisa que eu me chamo de liberdade significa o quê? Que a minha ação, ela é conhecida por mim. E ela é conhecida por mim por quê? Porque através dessa coisa que eu chamo de razão, eu conheço o que é a minha natureza. A natureza a qual eu pertenço. Ou as necessidades que são determinadas por essa minha natureza. E que vão me fazer agir necessariamente. Isso não é... Aí tentando pensar aí as questões de vocês. Falar em determinação não é falar em determinismo. Precisa sempre tomar cuidado com isso. O determinismo significa assim, né? É pejorativo, né? No geral, né? É uma fixação, assim, algo que você não pode fazer, que está dado ali, você não tem como fugir. Algumas versões do cristianismo fazem isso da maneira mais lamentável, né? Que você nem sabe, né? Quer dizer, tua vida está traçada lá, todas as merdas que você vai fazer, você nem fica sabendo, né? Para tentar dar um jeito de não fazer, não é isso? Mas a determinação é a determinação que é da natureza. Que serve para nós e serve para os outros animais. Você sabe que o Alan estava chamando a atenção para isso ali, porra, a gente é um ser histórico, não sei o que e tal, a gente acaba perdendo você sabe que na Unicamp, quando eu estava fazendo doutorado, a gente tinha uma disciplina lá, foi a única disciplina que eu fiz doutorado, aliás, na Unicamp podia fazer isso, uma disciplina só, que é doutorado em filosofia, você precisa ter tempo para escrever essa porra, porque, né, porque ficar assistindo aula. Né? Mas uma disciplina chamada de epistemologia materialista. Cara, e aí, em algum momento, a gente se via dizendo, né, nesse tipo de discussão, né, e nós discutimos Darwin, discutimos uma porra toda, assim, e aí você mistura Darwin com Epicuro, com Spinoza, com Marx, uma porra tudo embolado. Né? É necessário resgatar, por mais estranho que se pareça, a nossa condição animal. A animalidade da espécie. Essa palavra não existe. Mas resgatar a animalidade do humano. E isso não significa, porque aí tinha gente que saía com essa, isso não significa, quando a gente está falando disso aqui, que nós estamos tendendo a defender qualquer tipo de egocentrismo, individualismo, que o mais forte submeta o mais fraco e nada do gênero. O que ele está dizendo aqui é que somente, e o Spinoza faz isso o tempo todo, ajuda a gente a pensar, somente conhecendo exatamente, é por isso que a razão serve para isso, o que nós somos, o que nossa espécie é, como espécie animal e também como produto histórico, mas somente conhecendo isso muito bem, nós somos capazes de não fazer as mesmas coisas que nós julgamos equivocadas o tempo todo. A gente continua sempre fazendo a mesma merda exatamente porque a gente mistifica a realidade. Em quase tudo. Na educação, inclusive. A gente continua fazendo a mesma merda da educação formal, ser um mero reprodutor da ordem, exatamente porque a gente mistifica o papel do professor, o papel da escola, e essas coisas. Não mistificar
botar o pé no chão, pensar as coisas como elas são, é o passo fundamental e inicial para que a gente possa tratar dessas coisas corretamente. Por isso esse sujeito é interessantíssimo. Opa. Apesar da sociedade política e do direito civil, nós somos animais, né? Resta a animalidade, né? Uma coisa não supera a outra de algum modo. Legal. Querem colocar algum ponto? Thaís, a questão do determinismo, você sentiu que foi contemplada? Te ajudou a pensar? Não, ajudou bastante, foi muito bem respondida. Era bem a diferenciação que eu queria saber mesmo, que eu gostaria de que ficasse explicado. Perfeito. Muito obrigada. É pejorativo o termo, né? De fato, é pejorativo. Sim, bem pejorativa mesmo. Mas agora eu fiquei curiosa, assim, que foge um pouco a discussão do tema proposto aqui, mas que o professor estava falando do estudo que ele fez da epistemologia lá, e que chegou a questão de que, num certo ponto, nós temos que recuperar ou sermos, né, um pouco animal. E que ponto seria esse, né? Que ponto seria esse? Que ponto que a gente tem que chegar e falar, não, agora é burro na parede, sem razão total. É interessantíssimo. Não, ó, de novo, ó, vamos pensar, o Spinoza está ajudando a gente a pensar nisso. Não tem um certo ponto que a gente faz, então, assim, um certo ponto que a gente é o ser histórico ou civilizado ou qualquer coisa do gênero, e esse ponto que a gente é o animal, etc. O que nós chamamos de civilização, de história, de cultura e etc., é resultado também dessa nossa natureza, da nossa animalidade. Não tem separação. O que o Spinoza está tentando dizer para nós o tempo todo é o seguinte, ó, ou nós entendemos que tipo de espécie animal nós somos e conseguimos, a partir desse conhecimento da realidade, né, construir relações sociais e regras de convívio e etc., que nos permitam ter uma vida boa, ou nós vamos continuar fazendo a mesma merda sempre. O agir, ele não falou agir com raiva, com amor, com sabedoria, ou com estupidez, ou com qualquer coisa. Isso tudo faz parte dessa coisa que nós somos, dessa nossa espécie animal. Essa nossa espécie animal, ou essa animalidade, para a gente usar esse neologismo aí, só para facilitar, não está separada do ser histórico. Ora, esses exemplares que estão aqui conversando da espécie humana agora são animais da espécie humana e carregam consigo, né, a natureza humana, nesse sentido que o Spinoza está falando aqui, que não é boa e nem ruim por si, porque é natural. E, ao mesmo tempo, são seres históricos, quer dizer, a gente recebe as influências desse mundo infeliz que nós nascemos, nós vivemos, e carregamos valores desse mundo estúpido e tal. E, de novo, né? Isso é uma unidade, isso é um conjunto só. Então, seria assim, dito comportamento estaria justificado por conta do histórico cultural, social que a pessoa carrega? Dê um exemplo do que você está querendo dizer. Eu vou colocar assim para vocês. Eu dou aula para alunos de direito, eu sei onde você vai chegar. Vai lá. Eu sou jurídica, eu sou advogada, e eu estou pensando com essa cabeça agora. Entendeu? Então, vamos colocar assim, no crime, um réu, né, um acusado, o que cometeu um crime. Essa pessoa geralmente vem de um mundo ou tem uma moral distorcida, vamos colocar assim, a vivência dele geralmente é diferente, né, ou não também, né?
também tem uma vida, tem muitos que têm uma vida, vamos colocar aquele que tem uma vida regrada, tem uma vida normal, e acorda certo dia, termina um relacionamento, e a mulher não admite que a mulher inicie outro relacionamento, vamos colocar assim, e já que a mulher quer ter outro marido e ele não admite, ele vai e mata a mulher, vamos colocar assim. Ó, você bem sabe que em algum momento, e até hoje em alguns lugares, isso ainda é tido como normal. Então, a ideia de normal é perigosa. A ideia de regra e de normal é sempre perigosa. Em algumas culturas, é normal e faz parte das regras que uma mulher que resolve olhar para a bunda de outro homem morra. Sim. Não é regrada, né? Então, o normal e a regra não servem para isso. Não tem uma norma e uma regra geral. Sim, mas tratando-se da nossa cultura aqui, do nosso tempo. Mas aí, assim, a gente escapa... Mas a cabeça é loucura, né? É claro que nós somos produto do meio. Sim. Então, essa nossa espécie animal... Assim, de novo, se a gente pensar qualquer outra espécie animal... Segunda-feira eu tive que ir para São Paulo, amanhã tem que ir de novo, que minha companheira fazer exame e tal. E lá onde eu fico, lá no meio do mato, tem pássaro de tudo que é tipo lá. E tem os bem-te-vis, né? E lá onde eu levo a minha esposa fazer o exame, que é no meio da cidade, aqui é um monte de prédio, de poluição e tal, e eu estava lá esperando ela fazer os exames e observando os bem-te-vis. Cara, o comportamento do bem-te-vi lá na cidade é diferente do comportamento do bem-te-vi do campo. O bem-te-vi que está lá no meio do mato, lá, ele come os bichinhos ali na terra, tá? Ele pega o negócio, quando eu jogo ração pro peixe, ele vai lá e come a porra da ração toda, e tá certo, é justo, né? Ele não encontra isso lá. Lá ele vai viver de outra maneira. Então ele tem outros comportamentos ali. Comportamentos, então, aqueles que são naturais, a busca do alimento, da autopreservação, da procriação, que é o que nos faz ter vontade de fazer sexo. Imagina, se fazer sexo não fosse gostoso, a espécie tinha desaparecido, né? O negócio só que desse trabalho, né? Você faz porque é gostoso, né? Então eles também vão atrás disso. Então, assim, ele vai continuar a fazer essas coisas também lá. Só que os hábitos que ele tem são outros. Ele vai se abrigar em outro lugar, ele vai encontrar outros espaços para ele passar a noite que aquele outro passarinho lá, ele vai se alimentar de outras coisas que aquele outro lá, ele vai mudar. E isso é a mesma coisa, serve para nós. Agora, isso não justificar no sentido de, então tá certo fazer, ou tá... O certo e o errado não entra de novo. Mas é claro que se você pensar num determinado meio marcado por violências cotidianas, a relação com a pessoa que é violentada cotidianamente tem com a violência, ela é muito diferente ou muito mais tranquila e familiar do que uma que não convive com isso. Eu nasci na periferia, no ABC lá. Então, quem está acostumado, apesar que onde eu estava ali, até que eu não via isso, mas tem gente que está acostumado a andar e todo dia achar um corpo estirado no chão, uma desgraça dessa, a polícia entrar arregaçando todo mundo na bala e tal. Um sujeito que cresce vivendo esse tipo de relação, é bem razoável que ele aprenda, mais do que qualquer outra pessoa, a resolver as coisas também nesses termos. Um sujeito que vive sem limites, que não deu tchau pro cocô, que se acha a coisa mais perfeita do mundo, que a mamãe disse que ele era o rei da casa, que ele é o pica da galáxia, ele pode não reagir, evidentemente, muito bom, ou então o contrário, né? Mas ele pode não reagir muito bem a alguma coisa que ele vai encarar como uma rejeição. E aí a cultura machista, miserável que nós vivemos, vai fazer com que ele haja dessa maneira. E que nós devemos, socialmente, considerar errado mesmo e julgar como um equívoco. Agora, na parte dos crimes, aí a gente precisa tomar sempre muito cuidado, porque não pode esquecer que o direito, ele também é produto histórico. O direito não é resultado da evolução do espírito humano, não sei o que tal. O direito, ele organiza, e organiza alusivamente, porque ele não fala diretamente das relações sociais que nós vivemos. O direito burguês dilui tudo na figura do indivíduo, né? E da figura do sujeito de direito, que tem liberdade, igualdade jurídica e formal só. Então, ele não fala das classes sociais,
e, portanto, não vai falar da exploração do humano sobre o humano na sociedade que a gente vive. O direito, ele é o quê? Ele é um aparato, junto com o sistema penal, penitenciário, etc. e tal, mas um aparato, ele faz parte de um aparato que organiza, regula e mantém as nossas relações como elas são. É para isso que o direito serve. Então, quando nós falamos de crime, nós temos crimes, os crimes que nós consideramos na sociedade burguesa mais terríveis são aqueles crimes que atentam contra a propriedade. Não são nem os crimes contra a vida. Ora, se o Estado, se o direito, a estrutura jurídico-política, né, que faz o Estado e suas instituições, se isso é uma determinação e não um determinismo das relações que nós vivemos, das relações econômicas, no sentido mais amplo do termo, é óbvio que os crimes que são mais comumente cometidos por aqueles que deveriam trabalhar, né, que não são da classe que organiza essas instituições para organizar o seu poder, os crimes mais cometidos pela classe de lá, eles são considerados mais graves que os lá de cá. Então, os crimes mais cometidos pela própria burguesia, né, ou por camadas mais abastadas aí da população, eles são tratados de maneira menos rigorosa e são vistos como menos ruins do que aqueles que... Exemplo prático, o sujeito entra no mercado aqui com um revólver na mão e assalta a mão armada. Esse infeliz, se for pego, eu não estou dizendo que isso é certo, é errado, nem porra nenhuma, não estou julgando isso. Esse sujeito, se for pego, ele pega aí uns 8 anos de cana fácil. Isso ele ainda não deu uma bicuda na orelha de alguém, porque aí a coisa se complica mais. O sujeito que meteu fogo no Pantanal, ele vai tomar uma multa. Ele tomou uma multa de 100 mil reais, de 1 milhão. O que é a multa de 1 milhão para quem lucra 10 milhões por mês? Isso é dinheiro de pinga. Para quem é o real dono das terras, né? Os reais donos da terra. O estelionatário, o sujeito... Na verdade, quem botou no fogo foi o próprio legislador, né? O sujeito que lava dinheiro, não é? Agora, pense assim, esses caras são responsáveis por uma quantidade muito grande de violência e de morte pela sociedade afora, e eles não são julgados dessa maneira. Então, o direito, e essa maneira como o direito resolve pensar, né, o que está certo e errado, o que define como lei, é sempre algo muito... Os estudantes de direito me dão um trabalho desgraçado para conseguir entender. Em geral, eles não entendem. Mas o direito não é uma boa referência nesse caso. Mas é claro que nós podemos justificar as ações. Você pode compreender, justificar, assim, nós podemos entender. Eu consigo entender o porquê 99% de chance, né? 99% dos que entrarem no mercado ali com uma arma na mão para roubar o mercado são de origem proletária e de famílias empobrecidas, e apenas 1% vai ser de filhinho de papai. Eu consigo explicar propriamente o porquê isso acontece. Né? Sem entrar nessa, então eu vou defender, porque ele é pobre. Não estou defendendo nada. A maioria de quem nasce na favela, ferrado ali, trabalha translocadamente para viver, ganhando uma merda, né? Na verdade, a intenção não foi fazer um julgamento assim, com o direito, mas tentar, como se diz, entender a conduta desse ser, dessa pessoa, entendeu? Estudar a conduta dele sob os olhos mesmo do Spinoza, assim, entendeu? De pegar a conduta dele, trazer para cá e falar, poxa, sobre a visão de Spinoza, como é que ele entenderia essa conduta? Estaria justificada, não estaria justificada? Mais ou menos isso. Eu só quis chamar atenção para isso. Justificar não quer dizer que está correto. Sim. Mas nós podemos compreender. Nem, por exemplo, o crime, a violência, né? E a gente não está falando de sexo, está falando desses crimes que envolvem violência sexual. Sim, nós podemos entender, compreender o porquê, eu não sei a porcentagem, né? Mas a quase totalidade é parte do sexo masculino. O sexo masculino é agressor, né? E não o feminino.
a gente consegue entender isso, compreender isso, nós podemos. Né? Aí a nossa cultura machista, toda, isso a gente consegue entender. Inclusive compreender que isso não é doença. Não é doença. Né? As pessoas, não, o cara é doente. Aí esse imbecil que é presidente da República, esse qualificado, ele fala, não, porque e ele que trata disso com tranquilidade, né? Mas aí ele, os seus seguidores, que são estúpidos tanto quanto, dizem lá, tem que fazer castração química. Cara, o sujeito, que é culturalmente determinado dessa maneira, né? E ele é violento assim, o que ele está fazendo ali não é sexo, ele não precisa da genitália fazer isso. Ele vai praticar essa doença de uma maneira e de outra forma. Não é nisso que está posto o problema. E assim, com raras exceções, né? Não é doença mental. Quando é doença mental, você tem que fazer, você tem que isolar o cara lá, fazer alguma coisa assim, mas não é doença mental, é um desgraçado machista mesmo, um infeliz. Ele pode fazer isso a vida inteira, ou fazer algumas vezes, e depois conviver com isso, inclusive. Então, entender a gente pode. E a nossa espécie é essa merda toda, né? Merda mesmo. Obrigada. Legal. Bom, a explicação foi fantástica, né? Mas legal a questão da Thaís, né? Justificaria isso, esses atos, né, absurdos? O pensamento de Spinoza justificaria isso? E ela enfatizou a questão do justificaria, né? Aí vocês responderam, não. A gente compreende. Lendo essa discussão de Spinoza, a gente compreende isso, né? Mas não legitima. Acho que, né, justificar não nesse sentido. Não legitima isso. Mas compreende. Legal. Acho que a gente avançou bem no horário. E, bom, alguém quer colocar uma... Nossa ideia era ficar em torno de 1h30, a gente está com 1h48, né? Querem colocar uma última questão? Algum último comentário? Thaís, Carlos, Paulo, os alunos que estão presentes? Não? Não, tá tranquilo. Achei que foi bem densa, né? Assim, a discussão foi bem proveitosa, foi bem esclarecedora. Deu para compreender bem, deu para avançar bem em muitos conceitos. Inclusive, a gente estudava de história, né? Então, deu para fazer umas boas análises aí, para discutir muita coisa, né? Deu uma fundamentação aí muito importante, né, para as aulas de história aí, essa questão do sujeito histórico, né? Então deu para fazer essa relação, porque eu tinha um problema também de pensar o sujeito sempre a partir da história, né? Aquela ruptura que tem com o humanismo e tal. E aqui eu já tenho uma outra ideia, né? A gente precisa voltar a compreender o sujeito não só historicamente, mas a sua questão humana mesmo, a questão da natureza, né? Acho que isso ficou de lado, está de lado durante muitas discussões históricas, né? Sempre pensar só esse sujeito, só a questão da transformação, do progresso, da ciência, da tecnologia, e esvaziar, né, o sujeito dessa nossa produção de natureza, né? Somos também a natureza, né? Eu acho que quando você debate história, isso fica meio que de lado, e nesse debate que a gente teve aqui hoje, isso floresceu, né? Isso veio à tona, que a gente precisa entender o sujeito a partir de uma outra perspectiva também, não só da perspectiva histórica. Isso é fundamental. Fundamental. Muito bom. Legal, Carlos. Você trouxe pontos interessantes aí. Thaís, quer fazer um comentário? Justamente isso. Eu compartilho dessa dificuldade sua, né, que você falou também, e do Carlos agora, que o Carlos também expôs, de ver o homem na perspectiva natural, da natureza, né, que a gente sempre vê essa parte histórica. O Carlos está falando por conta da formação da história, eu por conta do direito, que já carrego isso comigo e também no dia a dia, também estou sempre vendo aquela parte do direito, né, da positivação, tudo ali direito, tanto que quando começou a falar de direito natural, nossa, que dificuldade de eu começar a enxergar aquela coisa assim, a lei tá positivada, aquela, sabe, aquela coisa engessadinha, aquela...
E até o meu linguajar, às vezes eu tenho muita dificuldade também aqui, porque eu esbarro nas acepções das palavras, né? Eu tenho que ficar sempre explicando o significado do que eu estou tentando querendo dizer. Mas muito proveitoso mesmo, estou adorando. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Obrigada. Legal, Thaís. Eu tenho aproveitado muito essas discussões nesse sentido mesmo. Nas minhas pesquisas, eu penso a questão do sujeito, produção do sujeito, o que é essa subjetividade contemporânea, e está sendo interessante resgatar essa animalidade fundamental do humano, né? Nós somos isso, assim. Eu estou aproveitando muito essas discussões nesse sentido, assim, para repensar o humano mesmo, que pelo menos essa é uma questão que me provoca, né? E aí eu só falei um último comentário rápido, assim, que eu percebo que Spinoza está empenhado na construção de regras de convívio, ou de uma sociedade política, ou de direitos civis, né? Porque também tem um discurso contemporâneo de retorno para a natureza, e de certo menosprezo pelas instituições políticas, pelos sócios, pelo campo político, que me soa meio oba-oba também. Mas eu não consigo ver isso em Spinoza, assim. Eu vejo Spinoza num outro sentido mesmo. Ele está compromissado em construir, né, em construir algo. Legal. Porque esse retorno à natureza me soa meio bobo também em alguns momentos. Né, retorno à natureza, menosprezar o político, o social. Como se isso resolvesse todas as questões humanas, né? Como se isso solucionasse os dilemas humanos. Então, legal. Obrigado, pessoal. César, quer fazer um último comentário aí, fazer um fechamento, para a gente concluir? Não, só dizer que eu gosto muito de poder conversar com vocês aqui. Dá para a gente lembrar que está vivo e que não conversa com máquina só, né? Isso é muito bom. Verdade, legal. Vamos ver se a gente consegue tomar umas cervejas uma hora dessa para comemorar o fim do grupo de estudos, hein? Dá para a gente marcar isso. Todo mundo se descoronga, como a gente está chamando aqui agora, né? Ele pega e vai. Eu topo. Seria ótimo. Seria ótimo. Topo. Muito bom. Tchau, gente. Boa semana. Legal. Obrigado, pessoal. A gente vai molhando as palavras, né? Boa. Tem muito sabor no saber, né? Legal relacionar saber e sabor. Boa noite. Valeu. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite. Não entendi, Paulo. Tchau, tudo de bom para vocês. Valeu, César, pessoal. Até mais. É.